Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse universo saudável. Hoje falando tudo a respeito de doenças infecciosas e volta às aulas. Que preocupação a gente deve ter, principalmente com a higienização e qual a forma de prevenção para o seu filho não ser contaminado com esses vírus que estão no ar e também na saliva, no contágio, no contato com outras crianças também. Doutora, a gente estava falando a respeito da carteira de vacinação, né? Inclusive a gente tem um modelo aqui que é muito importante a criança levar para o hospital, para a unidade básica de saúde, para o momento da vacinação, não é verdade? A gente fala até para as mães que a caderneta de saúde da criança é a passaporte da cidadania dele, né? Faz parte da identidade da criança. Então é importante que ela leve na consulta da puericultura diária com o pediatra, na unidade Almos Caíque, né? Leva também no pronto-socorro, para a escola, né? É importante que ele leve a caderneta também para a escola e que o profissional anote tudo o que acontece com a criança. Isso aí é o histórico da criança, né? Ele vai usar essa caderneta até os 2 anos. É importante que a família cuide desse instrumento e que leia, que faça uso disso. A gente tem aqui, ela tem algumas informações até falando sobre o momento de amamentação, acidente, como prevenir acidente na infância, a imunização, como você acompanhar o desenvolvimento do seu filho a partir do 1º mês de vida até os 3 anos. Às vezes a criança apresenta algum transtorno mental, algum atraso no desenvolvimento, e se a mãe está seguindo adequadamente essa caderneta, ela vai perceber e vai perguntar para o seu médico, para o seu pediatra na unidade. Tem dicas importantíssimas, super simples aqui, eu vou abrir para a gente conseguir visualizar. Tem inclusive imagens, algumas dicas simples que fazem toda a diferença, né? Alimentação. A importância que é o aleitamento materno, a importância que é a alimentação complementar a partir do 6º mês. Então essa caderneta para mim ela é muito boa, né? E a outra mais nova ainda está mais atualizada. A gente tem aqui uma informação importantíssima. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o cuidado na atualização da carteira traz proteção não apenas para a criança que se vacina, mas também para todas as demais que convivem com ela, devido à chamada imunidade de rebanho, de importância fundamental para a efetividade final da imunização. Então, a gente tendo 90%, 98% da sala vacinada, a gente já consegue manter, pelo menos prevenir esses vírus, né, doutora? É importante que a gente tenha 100% da criança vacinada, né? E a gente vai olhando o Programa Nacional de Imunização, você vê que a grande maioria das vacinas é até 2 anos, e depois você vai fazendo os reforços, né? 4, 5 anos, depois entra o adolescente também, que os pais esquecem, né? Que ele precisa de tomar algumas vacinas. A mulher grávida também, quando engravidar, ela tem que estar com a vacinação dela completa, porque ela previne também as doenças para o seu bebê. Então a vacinação para mim é fantástica. Eu acho o idoso também, né? O idoso também é importante que ele faça as vacinações deles adequadas. E quando a gente faz as doenças imunopreveníveis, você diminui o risco de morte, você diminui o gasto com a saúde e o sofrimento, principalmente de crianças menores, né? Com a vacinação adequada. Bom, doutora, alguns pais relatam pra gente, eu acho que isso é algo muito presente, referente à crença, a ditados populares, digamos assim, que todo mundo diz que para a criança criar anticorpos, ela precisa brincar bastante, brincar com outras crianças, ter o contato com a terra, com floresta, por exemplo, com sítio, com rio, até mesmo com animais de estimação. O que a gente pode falar sobre isso? Isso é verdade, realmente? Depende, né, do animal que essa criança vai brincar, né? Porque o cachorro, o gato, ele tem reações assim inesperadas. O cachorro pode morder a criança, então o cachorro tem que estar limpinho, tem que estar na supervisão do adulto, com a criança brincar, uma criança menor brincar com o cachorro ou com o gatinho, né? É importante que ele ande, que ele adquira as imunidades que ele vai perdendo até um aninho de vida que ele adquiriu na gravidez da mãe, né? Então é importante que ele adquira as imunidades dele, mas devagar e com segurança.
Então é fundamental que brinque, que ande, mas sempre supervisionado por um adulto, principalmente no supervisionado. Não esquecendo. Não esquecendo. Agora, doutora, quais são as doenças que fazem parte dessa classificação, dessa categoria de doenças infecciosas? Por exemplo, a gente já falou sobre algumas, mas a gente vai trazer alguns destaques que precisam realmente de uma fiscalização mais intensa, de uma participação da família, por exemplo. Vou pedir para a nossa produção, desculpa, colocar a nossa tela interativa número 2, que vai trazer uma das doenças mais presentes também nesse ambiente escolar, que é a cachumba. O que é a cachumba, doutora? Pois é, a cachumba é uma infecção viral, né? Transmitida pela saliva contaminada, gotículas contaminadas, né? Pelo beijo, né? Pelo conversar próximo da criança, e do adulto e do adolescente. Né? Esse vírus ele vai para a parótida da criança, né? Já está até mostrando aqui a imagem, fica um edema nessa região aqui, né? Um edema assim, não delimitado, você vê que a pessoa fica com o rostinho um pouco mais cheinho, mais gordinho, né? Vou pedir para a nossa produção voltar aqui para a nossa câmera geral, só para a gente mostrar a região. Obrigada, produção. A gente estava falando daqui dessa região. A parótida, né, é uma glândula que fica nessa região aqui. Então o vírus entra através da saliva, cai na corrente sanguínea e vem aqui para a parótida. E ela faz um edema dessa glândula, fica um edema assim, não delimitado, né, um pouco dolorido, às vezes a grande maioria é bilateral dos dois lados, né, outras vezes é só de um lado, e a grande maioria não complicam, né, ela pode evoluir sem complicações nenhuma. Agora, tem diferença do tipo de público que ela está afetando, se é menino ou menina? Não, ela afeta tanto o menino quanto a menina, né? Mais comum no homem. Agora, as complicações, quando acontece que é raro, é mais comum no homem, no adolescente, né? O vírus vai também para o ovário, para o testículo, né, do homem, e às vezes essa complicação que é raro pode levar à esterilização, o homem pode ficar infértil, né? Inclusive tem um jogador famoso, né, que está afastado das suas atividades devido a essa doença. Eu estava até assistindo o jornal ontem, né, o jogador Neymar parece que está afastado de treino, foi de algum jogo, porque ele estava com cachumba. Então tem que ter essa questão do repouso também, né, doutora? Tem. E mais importante, assim, por isso que a gente fala, tem que vacinar. Por mais que a vacina às vezes não é 100%, mas se você adquire a doença, é de uma forma bem branda, né? Principalmente, assim, eu fico muito atenta para o sarampo, porque o sarampo ele é um pouco mais agressivo, né? Ele causa mais morte em crianças menores. Né? E ele tem imunização para ser oferecido para todo mundo, então a imunização para mim é 100% das crianças. Doutora, tem uma participação aqui, a gente vai discutir ao longo do programa essas perguntas e diz assim: queria saber se pegar no gato infecciona a criança. Eu acho que ela quis dizer contamina a criança. O que a gente pode falar para você? Porque assim, eu sempre falo, quem tem gato em casa, a gente tem que dar banho no gato, né, umas 2 vezes, uma vez por semana, quase ninguém faz isso. Por isso que o animal ele pode transmitir doenças, né? Principalmente quem tem alergia, já não é o tema nosso hoje, mas assim, alergia, rinite, porque ele fica, o fungo ácaro fica no pelo dos animais. Então quem tem um animal de estimação tem que dar banho nele 2 vezes, 3, no mínimo 1 vez por semana. Né? E ele transmite sim, o gato ele transmite doenças sim que pode, principalmente a mulher grávida, né? Quando ingere, a ingestão de carne crua mal passada, pode contaminar o feto depois. Doutora, falando um pouquinho a respeito dessa contaminação de animais de estimação, a gente falou a importância da higienização, né? De manter esse animal sempre limpo para ter esse contato com a criança. É muito comum essas doenças respiratórias e alergias devido aos ácaros, ao pelo do cachorro, dos animais também? Também, ambiente fechado também, né? Ambiente fechado, o pelo do animal, o ambiente que ela fica na sua residência, o quarto, o ventilador. Eu sempre falo que o ventilador, para quem tem alergia respiratória, porque Manaus é muito quente, tem que ficar com ar ou com o ventilador, né? Que o quarto tem que ser o mínimo de móveis possível e o ventilador normalmente uma parede limpa, né? Para não ficar levantando poeira, levantando ácaro. É a maneira de limpar a casa, né? Com pano úmido, nada de ficar pegando vassoura para levantar a poeira, né? Isso aí piora o quadro respiratório da criança.
Então tem que ficar em alerta. Agora, os pais também estão participando, doutora. Não é só o público masculino, mas o feminino. Quem mandou a pergunta pra gente foi o Rodrigo. E a pergunta dele é a seguinte. Queria saber também, quando a garganta da criança dói muito e tem pus, por exemplo. O que é? O que pode ser, doutora, apresentar essa secreção na garganta? Pois é, a secreção na garganta, ela pode ser de duas. Ela pode ser de causa viral, que a grande maioria ou bacteriana, né? A bacteriana, a febre é muito alta, né? A febre acima de 39, a criança fica mais prostrada, aí ele tem que ser levado no pronto-socorro para iniciar a medicação adequada para controlar essa infecção. Já infecções virais que dão nas crianças, que dá febre de 38, 2, 3 dias, não precisa fazer antibiótico para criança, tem que ter muito cuidado em oferecer antibiótico, ainda bem que agora só compra antibiótico com receita, né, médica. Então a gente controla um pouco isso aí, o uso inadequado de antibiótico. E as infecções virais, como faringite, laringite, na grande maioria não precisa fazer uso de antibiótico. Bom, e a gente percebe que algumas doenças, os sintomas são tão parecidos que os pais acabam fazendo a automedicação, né? Acabam oferecendo qualquer medicamento para a criança e pode piorar o quadro, né? Pode evoluir, por exemplo, os sintomas e a criança realmente aí vai ter que ter um tratamento mais Uma infecção intenso, viral, né? ela pode ser confundida com resfriado, né? Para sarampo, a criança fica com olhinho congesto, né? Febre moderada, febre alta, fica tossindo. A cachumba, às vezes, no quadro inicial também pode fazer isso, lacrimejamento, coriza. Depois do período de incubação, período pródromo, né, que é aqueles sintomas sem apresentar o final da sintomatologia mais adequada de cada doença, então você acaba confundindo com infecções bacterianas, né, e fazendo medicações que não é preciso naquele momento. Inclusive, doutora, a gente estava lendo a respeito que algumas doenças podem ser transmitidas mesmo antes da criança apresentar os sintomas, né? Ou até mesmo depois, durante o tratamento até. A gente fala que é o período de incubação. Às vezes a criança está com aquele vírus, ele está sem sintoma nenhum e está transmitindo até 2 semanas, 3 semanas. Né, que a gente fala período de incubação. Então, a grande maioria das infecções virais, ela tem um período mais longo, né? O resfriado aqui tem um período mais curto, que eu acho que é de 2 a 5 dias, mas cachumba, coqueluche, que é uma infecção bacteriana que semelha também, é bem parecido com o quadro viral, e normalmente o período de incubação é mais longo. Bom, doutora, tem uma outra pergunta do Rodrigo também, e ele diz assim: doutora, eu queria saber que medicação eu posso dar para a filha dele. Outra pergunta, qual exame de garganta que ela pode fazer? O exame é exame físico, né? É o clínico, É o né? clínico, não precisa furar ela para fazer exame de sangue, não precisa fazer raio-x, é um exame clínico, procurar um profissional preparado para atender a criança numa unidade de saúde ou no CAIC. E normalmente a gente só faz sintomático, Rodrigo. Você vai fazer um analgésico, um remedinho dela para dor e aumentar a oferta de líquido, tá? Não precisa ficar preocupado, uma infecção viral, uma faringite ou coisa parecida, normalmente evolui bem. Oferecer alimentação é fundamental, adequada, né? Assim, que ela goste, porque normalmente a criança doente, ela diminui um pouco o apetite, né? Então oferecer alimentação adequada para ela da idade. A gente falou a respeito dos antibióticos, que são em último caso, por exemplo, realmente quando já está bastante evoluído a doença. Mas ele perguntou aqui qual medicamento, seria um anti-inflamatório? Então, um analgésico, né? Um analgésico só. Tem que ser um analgésico porque ela está com dor de cabeça, está com dor no corpo, né? Um remedinho para o nariz, que às vezes está entupido, soro fisiológico nasal também ajuda bastante. E a gente tem uma outra pergunta, doutora, até que idade o pediatra é responsável para atender aquela criança, por exemplo? Isso é uma luta nossa, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que a gente fala que o pediatra tem que cuidar da criança e do adolescente até 18 anos. Né? Nós, como pediatra, a gente escolheu essa profissão que eu acho maravilhosa, que eu adoro. Então, a gente tem que estar preparado para acompanhar o bebê desde o primeiro dia de vida até os 18 anos. Né? Entre a adolescência, a parte de sexualidade, a gente tem que estudar
para atender também esse adolescente. E a gente tem uma participação, mas a gente vai entrar com ela no próximo bloco, tá bom, doutora? A gente vai fazer uma segunda pausa aqui no nosso bate-papo. Você de casa, se ainda não enviou a sua pergunta e questionamento, participe. O telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Envie as suas dúvidas pra gente, porque quem sabe possa ser a dúvida também do seu colega que está nos assistindo em outro estado. Então não saia daí que a gente volta já. Até lá.